Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui a nossa reunião do grupo de mentoria e autodesenvolvimento do Instituto Olos. Vocês são todos bem-vindos. A nossa programação hoje é trabalharmos a questão do sistema ISOR. O sistema ISOR ele é uma metodologia de desenvolvimento de pessoas e das suas organizações. Então, essa metodologia, ela tem um histórico, ela tem uma forma de aplicar, ele é um conjunto de instrumentais interligados, sistêmicos, né, e que são também vistos sob um ponto de vista holístico e sob um ponto de vista sistêmico. Então, por isso que a gente chama de holossistêmico, tá? E esses referenciais, esses materiais todos, eles são voltados para atividades, né, de mentoria, para atividades de coaching, para atividades de advice, atividades de desenvolvimento das pessoas. Eles são muitas vezes pano de fundo para trabalhos de desenvolvimento de pessoas, para terapeutas, para psicólogos, e ele tem inúmeras aplicações assim também dentro da empresa, com esses instrumentais dá para fazer um trabalho muito interessante com líderes, né? Líderes transformacionais, formação de líderes transformacionais, líderes que sabem lidar com a mentalidade, com a mente das pessoas. Então, por isso que se chama, né, de líderes transformacionais, porque toda visão nova, ela é uma transformação, né? Então, por isso que a gente chama de liderança transformacional. E que é o que as empresas estão precisando hoje, e é o que está acontecendo no mundo, uma enorme transformação, né? Há pouco eu estava falando com o Evaldo Bazejo aqui, da IA, né? Da inteligência artificial, né? Que isso está gerando assim, uma transformação muito grande no mundo inteiro, né? E aí tem muita coisa a ser trabalhar, tem muita coisa a ser vista. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns pontos e vocês vão podendo me interromper à vontade, né, para fazer perguntas ou depoimentos ou esclarecimentos, tá ok? Ficamos combinados assim, então. Eu vou usar aqui alguns slides que eu preparei, né? Então, esses slides, eles são voltados para as pessoas, principalmente que não conhecem ainda bem o sistema ISO, e para os que conhecem também vai ser uma revisão muito legal, assim. Vai ser muito bom rememorar, rever, olhar sob um novo ponto de vista, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês o material, tá? E vamos começar desta forma aqui. Nós queremos trazer, então, as atividades, né? O sistema ISO, ele propõe, na realidade, ele propõe a coerência, né? O sistema ISO, ele vem de isomorfismo, né? Isso significa coerência, né? Coerência é realização de vida. Até porque muitas pessoas, atualmente, elas estão, assim, com muitas dificuldades hoje em dia de encontrar um sentido de vida. É uma busca, assim, muito forte, né? De ter um propósito, de ter uma missão na vida. E isso é uma questão assim que após a pandemia tomou um vulto muito grande, assim, muito sério isso aí. Então eu gostaria de explorar esses assuntos todos e vocês vão me ajudando, a gente vai falando, vai conversando, vai trocando ideias, tá bom? Então eu gostaria de só situar o Instituto Olos, né? Nós estamos em Florianópolis, no norte da ilha, em Santo Antônio de Lisboa. Então, essa aqui é a casa do Instituto Olos, a sede do Instituto Olos, e também, né, um pouco da praia aí da Bahia Norte de Florianópolis, onde a gente está instalado, né, em Santo Antônio de Lisboa, tá ok? O Instituto Olos, ele já tem 31 anos, né? Ele foi fundado em 1993. E eu, como presidente do Instituto Olos e um dos fundadores também,
gostaria de dizer que nós já temos assim vários livros. Eu pessoalmente tenho coautoria em 14 ou 15 livros, mas os livros que a gente editou pelo Instituto Olo são esses aqui, com a editora Líder. Né? Então, eu só queria apresentar esses livros aqui para vocês, né? E eu queria dar um destaque ao último livro que nós fizemos, que é Mentoring, Coaching e Advice, Ferramentas Holossistêmicas. Né? Foi lançado em 2023, no ano passado, também pela editora Líder, e ele é um dos nossos campeões de venda, aonde nós estamos trazendo todos os instrumentais, as ferramentas, de uma forma bastante detalhada. E muitos dos usuários, das pessoas que usaram o sistema ISO ou utilizam em suas atividades, eles também escreveram aqui suas experiências nesse livro, um livro muito interessante. E um outro livro que eu gostaria de citar aqui é A Roda da Vida e a Felicidade. Eu coloquei esse livro aqui porque ele foi escrito pelo Renato e pela Maria Luísa. E eles trazem aqui essa questão da alegria de viver, sabe? Que é um dos assuntos assim que é importante hoje na vida das pessoas, em relação ao propósito de como viver e como que se desperta dentro de cada um a alegria de viver. Então é um livro muito interessante, eu também gostaria de apresentar esse livro de uma forma especial, né? Até porque eu sei que tem pessoas nesse grupo aqui que falam do vazio existencial, que a vida não tem sentido, e por isso que eu estou recomendando também esse livro aqui, A Roda da Vida e a Felicidade, tá ok? Eu só para citar aqui, nós fomos, o Instituto Olos, ele foi Top of Mind da RH por 8 anos consecutivos, de 2016 a 23, certo? Então, é uma honra, assim, a gente ter tido esses títulos, né? Nós somos sempre finalistas e entre as 5 melhores escolas de coaching e de mentoring do Brasil, tá? E também gostaria de falar que o sistema ISO, que já que é o nosso tema dessa nossa reunião aqui, ele é um processo que começou em 1930, na década de 30. Então, nós já estamos quase centenários aqui. Desde aquela época, quando começou a teoria geral dos sistemas, a cibernética, né? Dali surgiram vários outros movimentos decorrentes dessa cibernética, né? E que chegou até nós formarmos o Instituto Olos em 93, e em 2004 nós criamos, né, chancelamos a formatação ISO, o sistema ISO, né? E ele vem sendo renovado, sendo atualizado todos os anos, sempre que é necessário, ele está sendo atualizado. Então, ele é digamos, é um conjunto de instrumentais que está, assim, totalmente atualizado, tá? E dentro do sistema ISO, nós temos, assim, 4 vertentes principais, né? Tem mais vertentes, mas, assim, as vertentes principais, elas são as vertentes da sabedoria, né, onde nós trabalhamos a sabedoria ancestral, assim, da humanidade, a sabedoria profunda, né, em que nós trazemos, assim, à tona a proposta de Jesus de Nazaré, de Siddhartha Gautama, de Lao Tse, de Hermes Trismegisto, né? É, de Liu Pailin também. Então, nós temos, assim, embasamentos bastante profundos, né, dentro dessa área, assim. A proposta crística é muito importante, a visão taoísta. E uma das coisas extremamente importantes que nós achamos é a questão da mentalidade. A mentalidade é o ponto-chave, na realidade, de todas as atividades de mentoria, de desenvolvimento humano, né? Porque as dificuldades, elas são criadas pelas pessoas, né? Embora isso seja algo assim muito oculto, isso não está muito claro, né? Mas somos nós mesmos que criamos os nossos problemas e as nossas dificuldades, tá? Então, o mundo externo é uma projeção da mente interna. E por isso que nós criamos também o nosso mundo, a nossa forma de viver, etc. E aí nós precisamos fazer uma mudança, né? Fazer um shift aí, uma mudança.
de visão para que a gente possa adotar uma nova forma de ver o mundo, menos problemática ou com mais soluções. A vertente das ciências, né, principalmente Einstein, que nós trabalhamos, né, a questão dos tensores, a visão dos campos morfogenéticos, né, de Sheldrake, e vários outros aqui que estão listados aqui, que fazem parte do nosso cabedal, né, de referências, e as questões de liderança também, principalmente com Otto Scharmer e Peter Senge, né, a teoria U, que é uma das coisas que nos embasa também. Mas isso aqui eu estou trazendo apenas en passant, né, trazendo isso à tona para vocês. E agora eu gostaria de comunicar, ou dizer, ou mostrar para vocês que todos os nossos instrumentais, eles são apresentados em forma de gráficos, sabe? Nós não temos assim uma coisa escrita. Tem também, né, a descrição, mas isso, digamos assim, é mais fácil você trabalhar com o gráfico, porque quando a pessoa olha o gráfico e você explica o gráfico para a pessoa, ela consegue fazer os devidos links na sua vida pessoal, né, na sua vida profissional também. Então, os gráficos, eles são gestálticos, né? A pessoa, ela tem uma chispa, né? Ela tem, assim, um insight quando ela vê um gráfico desses, né? Porque esses gráficos são sempre embasados numa visão holística, uma visão ampla, né? E numa visão sistêmica também. Todos esses gráficos estão interligados entre si, eles têm interfaces o tempo todo, né? Se eu pegar um gráfico desses aqui, eu posso ver todos os gráficos do quadro dentro de um deles, né? Isso é uma visão holística. E sistêmica é porque isso está interligado, né? E por isso que a gente pode ter assim uma visão bastante ampla da vida, bastante ampla das nossas profissões, através dessa forma, né? Esses gráficos, eles são baseados, né, nessa visão extremamente ampla e que gera o que a gente chama de coerência, né? Então, é lógico que eu não vou explicar agora quadro por quadro, nem gráfico por gráfico, mas na medida que você faz o curso conosco, que você recebe uma mentoria, ou faz a formação de mentoria, de coaching, etc., né? Ou você quer se aperfeiçoar como ser humano, e receber uma mentoria, você vai aprendendo a fazer a leitura dos devidos gráficos e aplicando isso na sua vida, tá? E da melhor forma que você consegue, né, levar isso para você e que seja algo coerente. Então, todos esses gráficos, eles têm um ponto em comum. Eles são coerentes, coerentes com a vida, né? Por isso que a gente chama, né, o sistema ISOR, né, de isomorfismo. Então, o sistema ISOR, né, ele fala, né, ele significa isomorfismo de relação, né? Então, isomorfismo significa coerência, significa sintonia com as leis universais. Então, o ser humano, ele obviamente é regido por leis universais, todos nós somos regidos por leis universais, que são leis imutáveis, que nós não podemos mudar, né? Por exemplo, nós não podemos mudar a rotação da Terra, né? Então, por isso que tem 12 horas dia, 12 horas noite. Nós não podemos mudar os ciclos de inverno e verão, né? Isso aí é algo que está aí, de alguma forma, nos dirigindo, né? E nós temos que nos adaptar a essas grandes mudanças também. Então, a coerência significa nós estarmos em movimento, em fluxo, de acordo com as leis universais. Por exemplo, uma das leis universais é a mudança constante, ou a visão cíclica. Tudo que o ser humano vive é uma visão cíclica. Tá? Então, é um fluxo constante da mente, né? E esse fluxo começa, ele termina fechando sempre ciclos. Os ciclos podem ser muito prolongados, podem ser não prolongados, né? Por exemplo, o ciclo de tomar um café, o ciclo de um emprego, o ciclo de um casamento, o ciclo de uma viagem. Então, essa visão cíclica, ela está ligada à rotação da Terra, dia e noite, dia e noite. Dia começa, dia termina. Então, tudo que começa, termina. Isso é uma lei universal,
né? Então, nós não precisamos ter resistência a mudanças, nós precisamos saber fluir dentro das mudanças e saber ver quando está fechando um ciclo e fazer as mudanças de uma forma adequada, né? Não resistir às mudanças, porque quando a gente resiste às mudanças, a gente resiste à vida, né? E aí a gente tem problemas, geralmente, né? Então, o sistema ISO é isso. Aqui eu coloquei um pequeno gráfico aqui, imaginando, né, uma caminhada, né, ou uma jornada aqui, né? Então a pessoa ela começa uma jornada, ela entra por um ponto, ela vai caminhando, né, nesse caminho. Aí o mentor ele vai ver o tema número um. O tema número um dentro da visão do sistema ISO é a compreensão de pessoas. Então, vamos ver se a pessoa, né, ou o cliente, ele consegue ter uma compreensão adequada, ou isomórfica, ou coerente de si mesmo. Então, às vezes, as pessoas não têm uma visão de coerência das pessoas, do ser humano, ou de si mesmas. Então, elas têm conflitos internos, ou a pessoa está olhando a si de uma forma bem adequada. Então, a gente coloca assim: quando a pessoa está adequada, ela está no pontinho em cima da linha, né? Então, tá ok. A pessoa, ela entende a si, entende os outros, entende que as pessoas querem ser felizes, que as pessoas estão buscando, né, a felicidade constante, que as pessoas estão sempre no seu máximo, e ela compreende isso, entende as pessoas e entende a si também, né? Então, está tudo ok aí nesse ponto. No tema 2, né, por exemplo, que é a performance pessoal e profissional, né? A pessoa também está ok, assim. Então, não precisa trabalhar muito essas questões. Mas, por exemplo, no tema 3, né? Por exemplo, a pessoa está totalmente fora da linha, né? Ela está no vermelho, lá fora, né? Então, por exemplo, o que que é a função de um mentor? É trazer a pessoa para a linha, trazer a pessoa para o isomorfismo, para a coerência, né? O tema 3 ele é o tema dos relacionamentos interpessoais. Então, a pessoa certamente tem nos seus relacionamentos posturas bem desfocadas, posturas que geram problemas, dificuldades, e foram condicionamentos que a pessoa recebeu. E aí o mentor ele pode ajudar a pessoa a fazer uma transposição ou uma chegada para o seu isomorfismo, para a sua coerência. Então, essa é a visão, assim. No tema 4, que é a questão do centramento pessoal, a pessoa também não tem centramento pessoal, a pessoa está sempre na reclamação de outras pessoas, por exemplo, né? Então, é hora da pessoa assumir que ela é responsável pela sua vida. Então, o mentor ou a pessoa, né, é trazida, ela é colocada de forma que ela possa novamente se centrar, estar bem focada também, né? E assim a gente vai percorrendo tema por tema. Então, em alguns pontos a pessoa está fora, né? Tem alguns pontos que a pessoa está ok, e assim a gente vai gerando um isomorfismo, uma vida de coerência. Então, a vida de coerência, ela significa, assim, né, da gente ter uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, porque eu estou fluindo na coerência com as leis maiores do universo. Então, esse é o ponto, assim, né? Eu não estou sendo antagônico, né, à vida. Eu estou em maior sintonia, ou nós levamos as pessoas a maior sintonia com a vida. Isso serve também para as lideranças das empresas, né, as posturas focadas, as posturas descentradas, as questões da performance no trabalho, as questões de mentalidade, que é uma questão muito séria, né? Geralmente as pessoas têm visões menores da vida e elas têm problemas sérios por causa disso, que geram grandes problemas. Então, assim, a gente vai levando as pessoas a uma coerência, né? Quanto mais elevada a visão da pessoa, maior é a coerência que ela pode ter com as leis universais. E quanto menos ela, digamos, quanto mais restrita for a visão, certamente maior problema, mais problemas essa pessoa vai ter em função da visão muito pequena da vida, né? E assim é a visão do isomorfismo, né? E aqui, obviamente, que no sistema ISO, nós trabalhamos
as formações, que são formações em coaching, formações em mentoring, formações em advice, né? São os três grandes pontos, né, que nós fazemos a formação. Então, a formação, digamos assim, do coaching está ligado muito a resultados nas empresas, a atingir metas, você ter um objetivo, alcançar os objetivos, né? Então, ele é digamos, uma metodologia de pouca abrangência na realidade, porque ele só abrange realmente coisas assim muito pontuais, né? Pontos assim extremamente pontuais. E a mentoria não, a mentoria é mais abrangente. A mentoria já trabalha o ser humano, já trabalha a mentalidade do ser humano, já trabalha a felicidade, o bem-estar, a capacidade de liderança. Então ele trabalha assim os aspectos mais amplos do ser, né? É a mentoria, tá? Então, a mentoria é transformacional. O coaching, ele é desenvolvimento, é melhorar o que já tem, né? Essa é uma diferença entre coaching e mentoring, né? E o advice, na realidade, é um termo que a gente cunhou aqui no Instituto Olos, a gente trouxe esse termo, né, do advice. O advisor, né, a pessoa que pratica o advice, ela é uma pessoa que já tem, assim, um grande caminho andado, ele é um profissional sênior, é um professor uma profissional com grande experiência e que pode realmente fazer uma grande diferença para pessoas que têm essa mesma expertise. Então, ele não utiliza nem o coaching, nem o mentoring, ele também utiliza o mentoring e o coaching, mas também ele é consultor, ele é assessor, ele ajuda a fazer tomada de decisões. Então, é um profissional super top, né? Porque em função da experiência que ele já tem, né? Eu estou vendo aqui o meu amigo Evaldo, né? O Evaldo já é um advisor também, né? Ele já tem muita, muita, muita experiência, já foi, né, executivo na Caixa Econômica, é consultor de renome aí. Então, né, você não precisa ser mentor nem coach, viu, Evaldo? Você já é um advisor, direto, assim, sabe? Mas, Marcos, aproveitando que você chamou É, aí, eu é, acho que essa imagem que você coloca aqui, que está projetada, ela é muito boa porque ela demonstra, de alguma maneira, que nós vamos acrescentando coisas e não vamos substituindo coisas. À isso. medida que a gente tem um ciclo se girando, eu tenho a recorrência de alguma coisa, mas eu me transformo também, né? E E eu perfeito. tive a oportunidade de, de sentir isso, de exercitar isso nos processos de inovação. Sim, Quando você encara um processo de inovação, você amplia a sua mentalidade e aí você tem que usar vários desses níveis, né? Mas sim. legal. Me ocorreu aqui agora só É. de dar um pitaco. Mas é isso mesmo, né, Evaldo? A gente vai acrescentando coisas às experiências, mas a gente precisa desse, porque esse é o nosso processo evolutivo, ele é normal isso, né? Agora, por Uhum. exemplo, dentro do advice tem coaching, tem mentoring, dentro do coaching também tem mentoring, tem advice, o todo está na parte, né? Agora, a ferramenta mais ampla que eu coloco aqui é o Holo Mentoring. Então, esse é um termo assim que a gente cunhou aqui no Instituto Olos também, que é você trabalhar todas as ferramentas do sistema ISO com uma mentalidade holístico-sistêmica, né? A visão holística é o todo na parte e a visão sistêmica é a interligação de tudo, né? Então, isso aí é uma mentalidade super elevada. Então, quando você faz, né, um trabalho ou de advice, ou mentoring, ou coaching, ou alguma coisa nesse sentido, você trabalha, no fundo, o holomentoring, que é sempre a visão mais ampla, e vai aplicando isso né, na necessidade do cliente. Por isso que a gente não fica falando muito de fazer mentoring, coaching, etc., né? Faz o holo mentoring, que eu acho que isso aí ajuda a abrir a mente, ajuda a clarear as coisas,
facilita muito, né? Então, é uma visão, assim, que eu acho, assim, muito legal, né, para a gente poder trabalhar, né? Então, aqui nós temos as várias ferramentas, né, que são uma explicação daquelas ferramentas ali que eu coloquei em gráfico, mas, na realidade, uma das coisas assim que é importante, né, dentro do trabalho de benefício, de trabalhar com pessoas, né, é que o primeiro e o último objetivo é a geração de benefícios, né? Nós vamos sempre buscar levar um benefício aos nossos clientes. Pode ser um benefício pessoal, pode ser um benefício material, pode ser um benefício, alguma coisa que de alguma forma beneficie as pessoas. Então, isso é uma das questões assim importantes. A gente chama isso de postura prestadia, né? É o quanto a gente consegue ajudar essas pessoas a darem um upgrade na vida delas, em que elas recebem um benefício e passam também a gerar um benefício às pessoas. Então, um ponto assim que eu tenho colocado assim que é importante é que um mentor, né, do sistema ISO ou um coach do sistema ISO, ele procura sempre fazer uma diferença positiva na vida das pessoas que passam por ele. Então, pode ser assim, uma diferença positiva para qualquer pessoa, né? Não precisa ser necessariamente um cliente. Então, é você começar a viver na sociedade, dentro de uma esfera aonde você está vibrando numa frequência mais elevada de benefício, de amor às pessoas, de gerar coisas boas para as pessoas, né? E de a gente melhorar essa nossa humanidade dessa forma. Mas a pessoa precisa chegar num certo ponto, né, que a gente chama nível de consciência, aonde começa a surgir, né, essa questão da geração de benefícios, tá? Então, essa aqui é uma das questões assim que eu prezo muito, né, em que todo cliente que passa por mim, por exemplo, que é meu mentorado, ou os meus alunos de formação, eles sempre vão receber um benefício, alguma coisa melhor, né, que vai fazer uma diferença positiva na vida das pessoas, tá ok? E aí eu gostaria de entrar um pouco assim na questão da cosmovisão, né? A cosmovisão ela é o que a gente chama de visão de mundo, né? Visão de mundo é cosmovisão. A cosmovisão não é uma visão ampla. A gente às vezes acha, né, que é uma visão ampla, nossa, uma visão cósmica. Não, não é. É uma visão de mundo. Então, as pessoas, de um modo geral, têm várias cosmovisões. Eu tenho uma cosmovisão para o futebol, uma cosmovisão para casamento, uma cosmovisão para a educação dos filhos, né? Tem várias cosmovisões assim. Algumas são mais elevadas, outras menos elevadas, né? Então, são diferentes cosmovisões que as pessoas aprenderam. Então, é muito importante que as pessoas não tenham muita noção que estão sempre usando uma cosmovisão, né? Então, o mundo é assim, desse jeito, eu aprendi assim, a pessoa fica repetindo aquilo, e o mundo é assim, né? E não é na realidade. O mundo sempre é visto por cada um de nós a partir de um ponto de vista que se chama visão de mundo, né? Que é uma referência que a gente tem, que é uma experiência, que é algo que eu aprendi, é algo que me ensinaram, algo que, né, eu recebi de um amigo, ou de um professor, ou enfim, né? E a gente às vezes acaba repetindo essas visões, né? Tudo bem assim, mas é importante também as pessoas saberem qual é a cosmovisão que a pessoa tem. Se ela é uma cosmovisão ampla e elevada, ou se ela é uma cosmovisão que gera problemas, que gera dificuldades, né? Então, isso aí é um ponto, assim, muito sério, né? E aí eu gostaria de explorar um pouco essas questões aqui, né? Dizendo assim, esse quadro aqui eu acho muito legal, assim, né? O mundo, ele não é como sua mente vê, tá? É esta que vê assim. Então, o mundo não é o que a mente vê, é a mente que vê assim. É a mente que enxerga o mundo assim. Então, o mundo tem essa conformação para mim, essa formação, tem esse entendimento, né? Isso está na minha mente, mas o mundo não é esse, mas a minha mente é que vê assim. Então, assim,
A tua vida pode ser um inferno ou pode ser um paraíso, né? Ou um limbo também, né? Pode ser também. É, a sua vida pode ser uma liberdade, né? Você pode ver a liberdade natural da mente, a nossa mente é totalmente livre, ou a pessoa já está aprisionada, né? As suas prisões mentais, as suas gaiolas mentais. Então, são visões estáticas, visões lineares, visões deterministas, do mundo tem que ser assim, acabou, né? Então, isso é uma visão extremamente restrita, né? Agora, a compreensão de que nós temos uma cosmovisão e que nós estamos criando a nossa vida a cada instante, a cada momento, na realidade, né? Isso aí é algo muito, muito importante. É um ponto fulcral, assim, né? É um ponto básico, assim, dentro da mentoria do desenvolvimento humano. Tomar consciência com que mentalidade eu atuo no mundo. Evaldo, pode falar. Abre o microfone. Olha só, eu acho isso uma das coisas mais incríveis que tem para a gente trabalhar com mentoria, com consultoria. Eu, nos últimos anos, tenho me dedicado muito a planejamento estratégico. O Marco sabe disso, a gente conversa de vez em quando sobre isso. E, e a visão de planejamento estratégico, por exemplo, a diferença entre se aquele planejamento vai parar na gaveta ou ele vai ser colocado em prática, tá? Ela depende da profunda percepção da cúpula, dos líderes, dessas diferenças de visão que as pessoas têm. Que cada um de nós tem seu próprio mundo, né? Isso. E tem sua própria cosmovisão. Porque mais tradicional é que a gente encontre líderes que queiram impor ou que tenham suas próprias verdades e por si só acreditam e acreditam de forma muito intensa que aquilo é a verdade do mundo, mas não é, né? Sim. E, e aí quando você consegue trabalhar essa a PNL vai trabalhar empatia, o Vitor Frankl vai trabalhar visão. Tem várias formas de trabalhar isso. Mas o importante é você conseguir trabalhar a percepção das lideranças que cada um daqueles que está ali tem sua própria cosmovisão. E, e para alguns, aquele planejamento estratégico não faz nenhum sentido. Quando as pessoas percebem isso, muita gente entra em desespero, viu, Marcos? E é É muito verdade. legal, mas É, isso é, é muito bom essa ideia simples está colocada aí nessa questão, ela é muito boa para trabalhar. Obrigado. é, é verdade. Agora, é muito importante, assim, que as diretrizes, né, de uma empresa, ela também esteja de acordo ou em congruência um pouco com a cosmovisão, dos líderes internos, né? Porque aí os líderes internos, eles vestem a camisa e criam até projetos, dentro da organização, que isso é um projeto deles, né? É de levar adiante essa organização, né? Então, o bom líder, ele vai ser aquele que ele escuta os seus liderados, sabe? E ele vai unindo as expertises, o melhor de um com o melhor de outro, né? Porque ele sabe que, no fundo, as pessoas não servem o líder, não servem o líder, né? As pessoas, elas servem ao projeto que eles têm em conjunto, né, com a vida deles. E isso é um dos grandes segredos da liderança, né? De unir as pessoas em torno de um projeto que é deles, né? E que é real, que seja verdadeiro, né? Esse é um ponto, assim, muito, muito, muito legal, assim, tá? Mas é uma questão que está, né, na ordem do dia sempre. Eu queria dar as boas-vindas aí a várias pessoas que eu estou vendo aí, Renato Klein, Alexandre Marques, né? Tudo bem? Vilma também, muito bem.
o José Cláudio, né? Acho que em, tá em Portugal ainda, José Cláudio. Tá lá em Portugal. A Fabiana Santana também, grande amiga, né? Nossa, quanta gente bonita aqui, muita gente legal. Tá? Fico contente aí de ver vocês aqui. Tá? Então eu vou continuar um pouquinho nessa viagem aqui, né, do sistema ISO e trabalhar essas questões assim, né, da congruência, da harmonia, de uma vida mais feliz, de uma vida é, mais autoconduzida, né, em congruência com as leis universais, assim. Então, eu estava falando aí há pouco, né, dessa questão da cosmovisão, e que é, obviamente, um ponto, sim, muito importante, né? Então, vamos lá. Essa questão aqui, né, do mundo que a gente vê, né? É importante ter uma mente aberta também, né? Para a gente poder mudar de visão, sabe? Conforme a gente vai passando pelas experiências, é importante ceder também, que aquela visão já não serve mais para a minha vida, né? Já não serve mais. Agora já é outra coisa, né? E a inteligência artificial está aí para mostrar, né, Ivaldo? Eu já estou bem curioso também quanto a isso, né? Mas eu estou aberto a isso, não tem problema nenhum, né? Então, aqui vem, obviamente, o que a gente chama também de ampliação de visão, né? Uma das questões básicas, né, do ser humano, dentro das mentorias, dentro do coaching, dentro do advice, é entender que o ser humano é o criador da sua encrenca, né, da sua dificuldade, tá? E a pessoa não vê isso, ela não vê isso, né? Para ela, a encrenca é os outros e é lá fora, não é comigo. Enquanto que, na realidade, a encrenca está na minha mente, né? É eu que a crio, porque, né, é uma criação mental, né? O conflito sempre está na mente das pessoas e não está fora, né? Quando uma pessoa começa a reclamar do mundo, assim, eu já digo, essa pessoa está desfocada, né? Está fora de foco, essa pessoa está precisando assumir a sua vida e entender que ela é responsável pela vida dela. Então, esse é um ponto, assim, olha, mexe com muita gente, sabe? Mexe com muita gente mesmo, né? E aí vem, assim, a ampliação de visão ou até a mudança de visão, né? Mas eu falo, assim, de ampliação de visão, é de levar a ter uma visão mais elevada, né? Porque toda visão que a gente tem, ou cosmovisão que a gente tem, ela sempre vai ser parcial, né? Nós não vamos ter uma visão da totalidade plena, total do universo, nós não vamos ter isso, né? Temos tentativas, mas ter essa visão completa da mente iluminada, assim, isso não é para nós aqui nesse tempo e espaço que a gente está vivendo. Mas nós podemos ter o quê? Uma visão mais ampla, né? E quanto mais ampla for a nossa visão, ou mais aberta for, ou de maior nível de consciência, maior é o grau de liberdade mental, tá? Então, assim, muitas pessoas têm uma liberdade mental. Assim, elas entendem que elas têm uma capacidade de adotar alguma coisa ou não adotar, e elas conseguem navegar no meio do mundo, né, de uma forma totalmente livre. E essa é uma das características humanas, nós somos seres totalmente livres. Se nós estamos presos a alguma coisa, é porque nós nos prendemos a alguma coisa, né? Nós temos essa tendência de nos agarrar, né? Esse agarrar-se ao meu conceito, agarrar-se à minha dor, à minha emoção, ao meu sofrimento, né? Esse agarrar-se, aquilo é um problema, assim, né? Tá? E isso tá muito forte, né? A gente chama isso de apego, né? A gente se apega até à própria dor, sabe? E isso é um mecanismo, né, dentro da gente, né? Então a gente sofre com a minha dor, enquanto na realidade não é tua dor, é uma dor que está lá, mas não é tua, né? Então esse é um ponto assim bem importante, assim, né? Então essa questão assim da ampliação de visão, né, ela é importante na terapia, na mentoria, no coaching, no advice, né? Então o sistema ISO ele é sempre uma forma de você ter uma visão mais ampla, uma visão mais aberta.
né? É para criar novas resoluções, novas visões, né? Então, essa é a base das mudanças, né? Para você parar de sofrer, parar de ficar preso, né, às suas criações mentais que já não servem mais. Então, a ampliação de visão, eu gosto sempre de mostrar esse quadro aqui, né? Para quem não conhece, esse quadro aqui ele é muito simples, né? Para muitas pessoas, isso aqui é uma bandeirinha de São João, ou uma bandeirinha de carnaval, ou né, uma sombrinha de frevo, né? Ou alguma coisa assim. Mas a gente não sabe, na realidade, o que é, né? A gente não sabe. Então, assim, isso aqui é um exemplo de uma visão que a gente supõe alguma coisa, né? Mas agora, se eu ampliar a visão, eu vou dar um zoom para fora, né? A gente vai ver que isso aqui, na realidade, né, é a crista de um galo. Mas para quem não sabia, isso aqui seria uma coisa assim, um bicho estranho, né? Agora, e essa aqui é o cerne da questão, a ampliação de visão, tá? Aqui eu vejo a árvore, mas aqui eu já vejo a floresta. Então é diferente, né? Aqui eu vejo minha área, né, da empresa. Aqui eu vejo a empresa toda. Tá? Então é sempre visões diferentes. Eu posso ver de uma forma mais ampla ou de uma forma mais restrita. E eu posso ampliar cada vez mais a minha visão. Eu vou ampliando, né? Você vai ver que aqui já tem outra realidade, né? Então, depende do ponto de vista do qual você olha, você cria uma nova realidade, né? E essas realidades são verdadeiras para quem olha, né? Tá? Então, isso aqui já é uma realidade diferente dessa anterior. E assim vai indo, né? Vai indo, vai indo, vai indo, vai subindo, né? Você já muda aqui, já que você já tem uma visão, né, mais ampla já né, lá né, da fazenda, da porta, etc., né? Do desenho, do banquinho. Né? O galo já tá mais longe, né? E aqui o galo já nem aparece mais. Então, isso aqui já é uma outra visão. Aqui já tem outros animais, quer dizer, já tem outras interferências ou outras nuances, não é? Que já estão atuando aqui. O galo já deixou de ser importante sob esse ponto de vista aqui, tá ok? Eu posso ter uma visão reducionista, eu posso voltar para cá. Pronto, voltei para cá. Então, tô na titica, eu tô na fofoca, tô no problema, sabe? Então, eu tô perdidinho, assim. Mas se eu ampliar a visão, eu já começo a ter sinais mais amplos. Então, eu posso subir muito, né? Eu posso fazer muitos zooms para cima, né? Eu posso ver lá de cima um avião, lá embaixo uma ilha, lá embaixo está a fazenda, o galo já não está mais, tá ok? Então, depende do ponto de vista. Você pode criar diferentes visões, né? Até a gente olhar isso aqui, né? Olhar o planeta de fora. Então, sob esse ponto de vista aqui, né, a própria fazenda já nem é mais importante, já nem aparece mais, né? Então, sob esse ponto de vista aqui, se você casou ou não casou, se você mora de um lado do planeta, mora do outro, não tem mais importância. Não é mais importante, tá? Então, depende sempre do ponto de vista do qual a gente está. Então, nós podemos falar assim que há infinitas realidades, né? Cada uma se torna real de acordo com o observador. Então, eu posso olhar daqui, posso olhar de lá, e aquilo se torna uma realidade para mim desse jeito ou daquele jeito, né? E aí, obviamente, que quando eu tenho uma dificuldade, certamente eu vou ter que buscar uma visão mais ampla, mais elevada, né? Ou reenquadrar a minha questão. Então, olhando de fora, eu coloco assim, né, de que nós estamos num planeta, nós vivemos num planeta, o planeta ele gira em torno de si, né? Ele gira em torno do Sol, né? Então né, a Terra gira em torno de si, vai girando e vai também caminhando em torno do Sol, que vai gerar o ciclo do ano, vai gerar o ciclo do dia e da noite, né? Então, o que que nós podemos olhar daqui? De que nós vivemos uma realidade relativa, né? Que é uma realidade processual,
né, dos nossos processos. Então, nós vamos ter que dormir à noite, acordar de dia, né? Então, essa é a nossa processualidade. Vamos para a escola, vamos para o trabalho, vamos viajar, vamos, enfim, fazer alguma coisa. São os nossos processos. Então, os nossos processos todos têm a ordem cíclica. Todos os processos são cíclicos, né? Eles têm um começo e têm um fim. O dia aqui, ele tem um começo, ele vai até o final do dia. Então, ele tem uma expansão até o meio-dia, ele tem um recolhimento. Aí passa por uma transformação para começar a noite. Esse aqui é o lusco-fusco. Não é nem dia nem noite ainda. Aqui começa a noite, então vai até a meia-noite, né? Então, à meia-noite já começa o dia, ele já vai declinando a noite. E aqui é o amanhecer. Então, assim a gente vai indo os ciclos, né? Então, esses ciclos, eles são de expansão e recolhimento, né? Tem a expansão até o meio-dia, depois à noite vem o recolhimento, tem expansão até meia-noite, e assim vai. Então, todos os movimentos, né? Todos os movimentos terrestres, eles são governados por expansão e recolhimento, né? Tudo no universo expande e recolhe, né? Tanto é que você fala assim, que o universo está em expansão, mas um dia ele vai recolher de novo, né? Você fala que talvez tenha um novo Big Bang um dia, enquanto a teoria do Big Bang persistir, né? Já estão minando essa teoria há muito tempo. Mas tem a expansão, né, do mês de verão, né, aqui deu uma expansão tremenda, assim, deu um calorão enorme aqui, né, expansão. Aí o inverno vai ser recolhimento, né, fazer um fogo na lareira, tomar um vinho, tá? Então é recolhimento, né? E assim tem semeação, tem colheita, assim tem o ciclo do dia e da noite, tem o ciclo, né, em que você está super bem, você tá toda assim, né? Tá trabalhando super legal, tá ótimo, tá funcionando bem, né? Aí daqui a um tempo aí você já vai recolher para se refazer de novo para um novo ciclo, né? Então as empresas também têm o ciclo que ela está indo bem, tem ciclo que ela tem que se reformular, né? Então é a ordem cíclica que é uma lei universal. Tá? E isso precisa ser adotado no nosso dia a dia. A gestão de mudanças, por exemplo, é você entender como funcionam os teus ciclos. Os ciclos de qualquer coisa, ciclo de tomar um café, ciclo de escovar o dente, ciclo de almoçar, o ciclo de você sair com alguém, o ciclo de você ir no cinema, o ciclo disso, daquilo, né? O ciclo de um emprego, de uma atividade, de um cliente. Então, tudo tem uma ordem cíclica. Tudo que começa termina. Essa é uma lei universal, assim. Você não vai fugir disso nunca, né? Não tem como, né? Então, nós vamos falar, né, da natureza cíclica, né, que é o nosso processo. Mas nós também vamos falar de uma realidade absoluta. Então, nós temos uma realidade relativa, que é expansão e recolhimento, né, que é altos e baixos, e, ao mesmo tempo, nós temos uma realidade absoluta. A realidade absoluta é onde nada tá se processando, né? Então nós temos uma realidade do vácuo, né? Do vazio. A gente chama isso de vazio, né? Então nós estamos todos no vazio universal, assim. Você está no espaço que é o vazio universal. Você está no vazio. Eu estou aqui num espaço agora que é o vazio, né? E o planeta está no vazio também. Os galáxias estão no vazio também, né? E nada, digamos assim, se processa dentro do vazio. Então, no vazio, você encontra a realidade absoluta, aquela que não se processa. É onde você tem a paz, onde você encontra Deus, onde você encontra a harmonia universal. Ali está tudo bem, está tudo legal, não tem casamento, não tem nascimento, não tem morte, não tem nada ali, tá? Então ali você tem paz. Então eu posso me conectar no vazio? Posso. É ali que eu vou buscar a minha paz interna, né? E vou levar isso para o meu processual. Então a realidade relativa, ela quando é permeada pela realidade absoluta, em que você leva a tua paz para o teu dia a dia, essa é a essência da comunhão, né? De você levar as coisas, né, da paz interna para o teu dia a dia.
E se a gente está desconectado disso, nós começamos a viver o mundo comum, o mundo processual comum, cheio de rolo, cheio de problema, cheio de ansiedades, em que a gente se perde totalmente dentro disso que a gente chama de, dentro do sistema, aí a gente chama de self 1, né? O self 1, que é o mundo do mundo condicionado, do mundo do controle, o mundo dos condicionamentos, né? E a gente não está ligado na unidade, na plenitude, né? Então, essa questão assim, né, da cosmovisão mais ampla, ela é exatamente isso aqui, ó, né? Então, nós temos o espaço, que é uma consciência plena, uma realidade absoluta, e uma realidade relativa. Nós temos que sempre trabalhar com duas realidades e não com uma só. Embora todos os processos de coaching, de mentoring, de terapia, seja lá o que for, é tudo para a realidade relativa. É tudo para a realidade relativa. É para arrumar um pouquinho a realidade relativa, tá? Mas na realidade, digamos assim, só se quer arrumar o mundo processual, mas não se conecta as pessoas a uma realidade absoluta, né? E esse é um dos grandes problemas, né? Porque na realidade relativa não tem uma solução definitiva. Não tem solução à realidade relativa. Ela continua, 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 em que você só tem uma capacidade de adaptação, mas não tem uma capacidade de solução. Não tem, né? Felipe, fala, Felipe. Oi, Marcos, boa noite, Oi. tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo. Só para colocar uma das questões que eu vejo, assim, que eu percebo, é a dificuldade que eu acredito de fazer essa ponte é porque, dependendo do nível de consciência que a pessoa está, que o cliente está, ele não consegue fazer essa associação com essa realidade absoluta, porque ele quer Sim, sempre uma resposta, ele quer sempre ele está sempre em busca de uma solução, né? sim, E ali, quando você deixa em aberto, você coloca mais amplo, ele é como se você não tivesse, que é o que você sempre fala, de não ter comprometimento com êxito, né? Porque parece que está incompleto, mas na verdade não está. E eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas perceberem que realmente a gente está nesse vácuo, né? Nesse vazio. E sim, claro que a gente vai conseguir resolver as coisas, mas tudo depende de uma série de coisas. sim. Aí, na realidade relativa, a gente só pode ajustar as coisas, melhorar um pouquinho aqui, melhorar lá, e não tem solução definitiva, não tem, né? Por isso continua ad infinitum, né? Isso aí continua, né? Não tem como. Sim, Aí nós precisamos entrar com ampliação de visão. E é essa agenda aqui, é isso aqui que a gente precisa mostrar para a pessoa, que ela pode, digamos assim, acessar através do centramento a realidade absoluta, né? Encontrar a paz interna plena, né? E aí e levar isso para o seu dia a dia. Então tudo começa a ficar bem. É como se tu levasse o selfie 2 para o selfie 1, né? Então, esse é o ponto, assim, eu estou permeado pela bênção divina, vamos colocar assim, né? Tá? Então, as coisas começam a caminhar bem dessa forma. Então, aqui tem um modelo que eu fiz, que eu recebi do Renato. O Renato está presente aí, né? O Renato me mostrou esse modelo aqui, que eu achei interessantíssimo, e eu acabei adotando esse modelo aqui também, tá? Em que nós temos aqui, por exemplo, na linha horizontal, nós temos o quê? O mundo processual, que é o mundo do yin e do yang, expansão e recolhimento, né? Então, você sobe, desce. Então, essa é uma natureza pulsátil e probabilística. Você não sabe se um ciclo vai terminar ou não vai terminar, é probabilístico, né? Então, é uma natureza probabilística, é uma natureza processual, é uma natureza onde tem altos e baixos, da tristeza eu vou para a alegria, né? Da felicidade eu vou para a infelicidade, né? São os mundos criados aonde tem os opostos complementares, o yin e o yang, né? Então tem essa é a nossa caminhada aqui, tá? Do dia a dia. Agora, eu posso aqui na linha vertical, aqui, ó, eu posso estar centrado, ou seja, eu estou conectado, né? Estou realmente conectado aqui. Então,
Na medida que eu vou caminhando aqui, essa linha vai se deslocando junto conforme vai a minha caminhada, né? Então, eu posso ter aqui, a cada instante, a minha conexão, né? Que é a conexão com a fonte, ou conexão com a centelha divina. O pessoal gosta desse termo, né? Centelha divina, assim, né? Você pode lidar com, digamos assim, se conectar com a sua lucidez, né? Com o seu mundo, com sua mente luminosa e lúcida, né? Onde tem paz total, né? Ou a sua consciência primordial, ou fonte, né? Aqui tem é a fonte, né? É a fonte de vida, é a fonte de amor, de compaixão, de alegria e equanimidade. É coisas que despontam dentro de nós na medida em que nós estamos conectados, né? Então, esse amor incondicional, essa compaixão incondicional, a gente tem quando a gente está conectado. Então, você pode levar isso para o teu dia a dia. Esse é o ponto básico, assim, né? De a gente estar, digamos, levando uma nova cosmovisão para as pessoas, para elas estarem, né, sempre centradas, né? Pode falar, Renato, você que foi um dos meus desses apresentadores disso aí, pode falar. Eu acho que é muito importante entender que, tendo ou não consciência, eu sempre estou ligado na fonte. Agora, aí Sim, eu busco explicação, e sempre busco uma explicação transcendente, quer dizer, uma força externa que possa me controlar. Porque a sei, tentativa porque a sensibilidade, nossa percepção, percebe que a vida não se esgota no fluxo, na processualidade. Sempre existe a, a fonte, está existindo. Agora, a consciência dela é que é o grande problema. sim, Você vê que na processualidade ela sempre é dual, tá? Ou triádica, podemos chamar também. Mas quando a cosmovisão se torna uma ideologia, aí ela trabalha na exclusão. Não é sim. só na dualidade, e sim na dicotomia. Então, aí ele força a visão da totalidade, da fonte, como uma visão fixa, determinante, da qual você não pode escapar. E aí vem toda a construção de castigo, de prêmio. Se você está adequado à ideologia, você vai ser premiado. Se você não está adequado, você. Então, ela deixa de ser dual energética e se torna estática e excludente. Só é includente quem for da mesma ideologia. Quem não for é excludente. Então, você não consegue vivenciar, na verdade, o fluxograma evolutivo, o fluxograma da vida. Você não desfruta dele, porque o tempo todo você está cuidando. Será que eu estou certo ou será que eu estou errado? Será que eu estou merecendo o céu ou se eu cair agora eu vou para o inferno? Quer dizer, é sempre um jogo. Ou estou de acordo com a ideologia de governo ou estou contra. E eu estou sempre com medo de polícia, etc. Porque a ideologia ela é estatizante e é estática. Quer dizer, não tem. E aí não importa se é ideologia política, ideologia religiosa, ideologia filosófica, não importa, todas elas travam a visão de mundo, a visão do todo, a visão da fonte. Ela na visão do todo, ela já dicotomiza. Então, você não desfruta, você não. Por exemplo, na formação religiosa que eu tive muito forte, né? Eu posso entrar em êxtase nos momentos em que eu me desligo da dicotomia e mergulho na interioridade. Poxa, Deus está em sua imagem e semelhança de Deus e mergulho nisso.
A linguagem é semelhante à dicotômica, mas eu estou em paz. Eu saí da dicotomia, eu saí da guerra do certo e errado. Eu mergulhei no todo, usando a linguagem que for, budista, cristã, não importa qual, né? Ela, agora, independente de eu ter ou não essa consciência, ela vai estar presente e vai estar o tempo todo exigindo que eu de alguma maneira, a acolha. Qual é o trabalho do mentor? É fazer com que ele acolha isso livremente, cada vez com maior liberdade, cada vez com menos prisão mental. Esse é porque o processual, e vamos dizer assim, aqui está basicamente o trabalho do coach, tá? É trabalhar a processualidade. Aqui está o foco do mentor. Só que como você sempre vai trabalhar a mentoria na processualidade também, então você está sempre integrado. Mas qual é a caminhada nossa como mentores do instrumental user, por exemplo, mas outros também, é de conduzir cada vez mais a pessoa a mergulhar no aqui e agora, no todo, na fonte. E deixar ir, deixar fluir a vida. Não, não usar as ideologias para travar o processual entre certo e errado, pode e não pode, branco ou preto, né? Todo o processo. Aqui está o resumo de todo o nosso trabalho, na verdade, né? É verdade. Bem, É. Excelente, Renato, excelente, sim. Maravilhoso o que você falou. Excelente, sim. Muito bom mesmo, né? Então, esse ponto ficou bem explorado, sim, né? Da processualidade e da unidade, né? Eu acho que de levar uma unidade à processualidade, né? Esse é o ponto básico, assim. Tá ok. Vamos adiante um pouquinho, né? Então, por isso que nós, digamos assim, buscamos sempre uma visão mais ampliada, né? Então, essa visão mais ampliada, ela já está, digamos assim, sendo colocada aqui da unidade da processualidade, que já é uma visão mais ampla, né? Entender que o mundo, ele sempre, os acontecimentos que surgem na processualidade, eles sempre surgem de causas e condições, né? Tem que ter causas e condições. Então, tem que existir alguma coisa para que possa existir algo novo, né? Nada tem a autocriação, assim, né? Surge do nada, né? Sempre precisa ter alguma coisa. Então, então, você tem que ter uma condição, você precisa ter, por exemplo, fermento, trigo, mais não sei o quê, mais calor, não sei o quê, para fazer um bolo, né? Então, são causas e condições, né? Então, tudo aquilo tem que estar reunido para você fazer um bolo, né? Daí, do bolo, vai surgir outras coisas que você pode ir criando, né? E por aí vai. Então, toda a nossa processualidade, ela sempre vai depender de causas e condições. E se as causas e condições não estiverem presentes, aquela realidade que você quer não vai surgir. Pode, às vezes, por exemplo, ter todos os ingredientes do bolo, mas esquecer o fósforo. Não consegue ligar o seu fogão a gás lá, né? Não é elétrico, esqueceu o fósforo, pronto, já não consegue fazer o bolo, né? E assim também para várias coisas da nossa vida, né? Então tem que ter muitas coisas presentes para que surjam outras coisas, né? Então quando surge algo, já começa um ciclo, né? Então o ciclo é probabilístico, né? Uma realidade cíclica, né? Que a gente já falou. E uma visão mais ampliada é também, por exemplo, ter a percepção de que nós não controlamos tudo, né? Nós não controlamos quase nada. Os acontecimentos, eles acontecem por si, né? Nós não temos um controle dos acontecimentos, né? Nós podemos prevenir, podemos remediar algumas coisas, mas a gente não controla. Quando acontece, acontece, né? Então, nós podemos apenas controlar as nossas ações e olha lá, né? Então, como eu ajo frente a alguma coisa,
né? Então, isso é o que a gente vai chamar de autocondução. Então, a capacidade de nós nos conduzirmos é algo importante, né? Na mentoria das pessoas, etc., para que as pessoas elas entendam esse processo e parem de sofrer também, né? Porque a maioria das pessoas, na sua ignorância, são aquelas pessoas que reclamam, que acham tudo ruim, né? E a vida se torna um inferno para essas pessoas, né? Então, uma visão mais ampliada é saber que nós não controlamos tudo e mal e porcamente a nós mesmos, né? Aí vem também, por exemplo, dentro dessa visão mais ampliada, a capacidade de nós termos centramento pessoal, que é o material que eu coloquei anteriormente aqui, né? A pessoa centrada, conectada, né? Na sua fonte, ok? Então, isso aqui é uma ampliação de visão, porque isso é muito desconhecido ainda para muitas pessoas. Assim como também é desconhecida que nós temos uma mente sábia e uma mente comum, né? Nós temos uma mente de sabedoria dentro de nós. Os seres humanos são muito sábios. Todos nós temos as respostas dentro de nós, mas aquilo está muito oculto. Então, por exemplo, uma das coisas da mentoria é, digamos, trazer à tona a sabedoria interior, que vem através dos insights, que vem através do centramento, que vem através, né, dos insights que surgem, né? E a mente adquirida, que é a mente comum. Então, fazer essa distinção do que é uma mente comum, uma mente condicionada, e de como que nós podemos começar a atuar com uma mente sábia, né? Então, a mente sábia, ela trabalha com a mente, por exemplo, com a sabedoria do acolhimento. Foi uma sabedoria que eu trouxe já para o grupo, acho que umas 3 semanas atrás, né? Ou 2, 3 semanas, e a Isso. sabedoria também da igualdade, né? Em que nós já saímos do mundo do eu, do ego, né? Aonde eu estou dentro do mundo de sabedoria, não é mais eu agindo, existe só o agir, né? Da sabedoria, da igualdade, da sabedoria do acolhimento, né? Então, isso é uma transformação também muito grande na vida das pessoas, né? E ter a percepção de que toda visão que nós temos, ela sempre pode ser ampliada, né? Todos nós, por mais ampla que seja a nossa visão, pode ser ampliada, né? E aí vem, né, obviamente, essa integração com o todo, que eu acho que aí vai entrar a história dos fractais, né, em que o todo está na parte. Então, o brócolis é um fractal, né, você vai ver em cada parte do brócolis um brócolis inteiro, em miniatura, né, assim como em cada galho da árvore você vai ver a árvore toda, que é um fractal, né? Então, essa questão dos fractais, ela é uma visão básica para que a gente entenda o contido conter. Então, o contido conter, ele vai ser, obviamente, né, a grande transformação humana. Por exemplo, nós contemos em nós o ar, a água, a terra, né, o elemento espaço, o elemento calor, o elemento terra, o elemento água, o elemento ar, né? Então, o planeta ele está repetido em nós, em formas grosseiras e em formas sutis, né? Grosseiramente pelo alimento que a gente come e sutilmente pela energia, né? Nós temos dentro de nós a energia terra, a energia água, né? A energia terra é aquela que nos aterra, a energia água é aquela que nos dá flexibilidade interior, né? Então, nós temos esses elementos em níveis não somente grosseiros, mas também em formas energéticas, né? E dessa forma, a gente pode falar do que a gente chama de contido conter. O universo se repete em mim de uma forma grosseira e de uma forma sutil, né? Então, eu estou contendo em mim esses elementos, né? Mais o espaço, que também é o elemento consciência, né? O elemento mente, né? Que também faz parte, tá ok? Então a gente fala assim, que o todo está na parte, tá? Então a gente fala lá dos fractais. Aqui eu achei muito interessante essa
nessa foto aqui, que é o tronco da árvore, né? E a digital humana. Eu gostei muito disso aqui, né? Então, se você cortar uma árvore, né, na sua transversal, você vai ver lá os círculos, né? De cada ano, né? Cada ano é um ponto ali, né? E a digital humana também repete isso, né? Então, aqui fala assim, estamos na natureza e a natureza está em nós, né? E é bem isso, né? Nós somos indissociáveis da natureza, nós somos indissociáveis do planeta, né? Nós somos um com o todo, né? Então, essa visão, né, de que nós somos indissociáveis e que nós contemos o planeta em nós, em forma de fractal, e nós estamos no planeta, né, ou que o universo está em mim, eu estou no universo, isso aí, né, tem uma repercussão imensa dentro de cada um de nós, que a gente chama de contido conter, né? O contido conter, né? Eu contenho o universo em mim, estou contido nele, né? Então aqui tem, né? Por exemplo, assim, a visão de uma célula e a visão do universo, né? Os clusters, né? De aglomerados de galáxias, né? Que existem, que repetem uma célula humana, ou uma explosão de uma nova com o olho humano, né? O DNA com uma onda eletromagnética, né? Então, são formas de repetição do todo em nós, né? Os nossos átomos, né, são elétrons, são núcleos, né, com elétrons em volta, que é o Sol com seus planetas, né, dentro dessa formação. Então, a gente chega nesse conceito de contido conter, a cosmovisão contido conter, né? Ela é uma cosmovisão muito elevada, não é a última, né? Não é a última cosmovisão. Existem cosmovisões mais amplas que o contido conter. Mas essa questão da unidade, né? Todos nós somos um, né? E tudo está é uma forma da unidade, né? Isso aí é uma coisa que nos reunifica e que nos une, né? Porque no fundo tudo é um, tudo nasce do um, tudo é uma expressão universal do universo, né? Tudo vem do um, né? Seja o que for, vem da unidade, né? A unidade ela é, né, o vácuo quântico que a gente chama, né? Tudo vem do vácuo quântico, né? Então, essa visão, assim, é que permite eu dizer que eu sou igual a você, nós temos uma sabedoria de igualdade, né? Nós não somos diferentes, né? Somos diferentes em formatos, etc., cor de pele e tal, mas enquanto essências humanas somos iguais, é a mesma coisa, né? Então, isso aqui é uma coisa, assim, que nos leva a uma cosmovisão mais ampla. E essa cosmovisão mais ampla, esse contido conter, ele é o grande ponto de transformação do ser humano. É onde o ser humano começa a se transformar, tá? É onde ele tem, né, a transformação. Então, vamos colocar assim, a resultante do contido conter, né, que é essa fórmula aqui, que é essa forma matemática de expressar contido conter, então, a resultante vai ser o quê? Uma nova consciência. Tá? Então, eu adquiro uma nova consciência. Eu e o universo somos um. Né? Eu estou inspirando o ar que veio, né, da árvore, que reciclou meu gás carbônico, a água que está em mim já estava no mar, uma célula que eu tenho os átomos que eu tenho já foram átomos que estavam em outras pessoas, há milhões de anos atrás, né? Eu acho que nós temos essa percepção assim. Então, essa nova consciência assim, que desponta, né, no ser humano, ele vai nos levar ao que a gente chama de uma reposturação. Né? O que é a nova consciência? A nova consciência é a igualdade, a primeira coisa, que a gente chama de igualdade, né? Equanimidade. Tudo vem do um, tudo é igual, né? Tudo que surge no universo surge igual. Uma casa, uma cidade, um carro, uma caneta, um dedo, tudo surge de repente no espaço e surge igual, né? Os surgimentos sempre são iguais. Você não vai ver uma coisa surgir diferente da outra, né? Então surge igual, né? Então quem diz que é certo, errado, bom, mal, feio e bonito é a gente.
Gosto dessa cor da caneta e não gosto da outra. Mas tudo surge igual, tudo é igual a um, né? Quem gera as dificuldades é a nossa mente, que classifica, né? Que gera bom e mal. Mas nós temos que ver a igualdade. E quando nós vemos essa igualdade, né? Essa indissociabilidade com o todo, nós somos indissociáveis, a resultante que vai ser a automotivação, né? A pessoa automotivada é aquela que se integra com o todo. Ela está conectada com o todo. Eu sou um com o todo. Então, aonde eu estou bem. Aonde eu estou legal. Porque eu estou eu estou na unidade. Não tem dualidade aí. Não tem conflito. Eu sou um. Então, se está chovendo, estou bem. Se não está chovendo, estou bem. Se está calor, está bem. Se não está com calor, também está bem. Aonde eu estou bem. Se eu estou, né, aqui ou em Portugal, estou bem, está tudo bem, assim, é uma pessoa automotivada. Se eu estou trabalhando numa empresa, então está bem, eu estou nessa empresa agora, posso não estar amanhã. Estou casado agora, está ok, está tudo bem, estou automotivado, né? Pode ser que um dia não esteja, né? Mas aí eu perdi o que é minha conexão. Quando a gente perde a automotivação, nós perdemos a conexão. Então, uma das questões básicas do ser humano, né, é ele se tornar uma pessoa automotivada. E a função dos líderes, por exemplo, nas organizações, é levar um pouco disso da automotivação para as pessoas, nas empresas, nas organizações, que vem dessa questão, né? Então, é isso aí. Agora, quando a gente está, digamos assim, adquirindo essa nova consciência da igualdade, a gente também adquire o quê? O amor e compaixão incondicionais, né? O amor e compaixão incondicionais, eles fazem parte, né, desse todo, tá? Então, eu ativo amor e compaixão incondicional. Então, eu começo a vibrar nessa vibe, nessa frequência, o amor incondicional. Aí eu tenho o quê? A capacidade de acolhimento, a capacidade de compreensão das pessoas. Eu compreendo as pessoas, né? Então, essa compreensão de pessoas é totalmente importante. É compreender que as pessoas querem ser felizes, que as pessoas elas estão com dificuldade, que as pessoas estão no seu máximo, que as pessoas não controlam as coisas. Então, eu tenho uma compaixão a essas pessoas. Eu acolho as pessoas por compaixão. Então, isso é outra realidade, totalmente outra. Você sai do mundo do rolo, da guerra, da dificuldade. Eu compreendo as pessoas, eu entendo as pessoas, né? E eu busco criar o quê? Uma vida preciosa. O que é uma vida preciosa? Vida preciosa é uma vida que vale a pena ser vivida. É fazer da tua vida uma vida que vale a pena ser vivida, né? E qual é a vida que vale a pena ser vivida? É aquela vida em que você se dedica, né, com um propósito elevado. E o propósito elevado é beneficiar pessoas, é viver para o outro, viver para o bem do outro. Você precisa esquecer o teu ego. Não viva para si, porque o ego não vai ser feliz nunca. Então, quando a gente esquece o ego, ou usa o ego só para as coisas simples da vida, mas não usa o ego para ser feliz, aí você tem uma vida preciosa. A minha vida é dedicada para o bem dos outros. Então, todo o meu trabalho no ISO, né, os trabalhos, o sistema ISO, o OLOS, todos os meus trabalhos de formação, etc., é sempre para gerar benefício aos outros. E isso é fonte de felicidade, né? A fonte de felicidade que eu tenho é de gerar benefício às pessoas, tá? É a única fonte que realmente é verdadeira, que é real. Então, fazer da vida da gente uma vida preciosa, né? Aí, agora, quando você tem o contido conter, né? Dentro dessa consciência básica, dentro dessa consciência básica, além do compaixão, de amor incondicionais, tem a alegria de viver. A alegria natural de viver. Não é alegria porque você vai no baile, vai na festa, não. Tem uma alegria natural da vida. Tem uma alegria, né? As pessoas que estão nessa condição, elas vibram com alegria, né? A alegria de viver. Né? Elas têm uma felicidade incondicional. Elas são felizes porque são felizes. Não tem uma razão.
Não tem que ir na festa, não tem que ir beber cerveja, não tem que ir no carnaval, não tem que fazer nada. Basta você estar conectado. Isso leva, digamos, as pessoas a serem generosas, né? Então, a tua felicidade vem da generosidade, né? Da generosidade genuína, né? Porque você acessa o quê? A tua alegria de viver, a tua felicidade natural, né? E por isso que a gente tem uma postura prestadia. Então, o começo de todo o desenvolvimento humano é a partir disso aqui, em que a pessoa ela faz uma mudança profunda na vida dela, ela tem uma razão de viver, ela tem uma alegria de viver. Ela não reclama mais que a minha vida é vazia, sem sentido, né? É, é porque as pessoas elas têm ignorância, né? Então elas não têm mais o sentido de vida, porque aprenderam que o sentido de vida é fazer isso, fazer aquilo, e aquilo não dá um sentido de vida profundo. Não é real, é algo fictício, digamos, montado dentro da pessoa, é construído dentro da pessoa. Então, essas reposturações aqui da automotivação, compreensão das pessoas, essas aqui são as grandes mudanças que a gente precisa ter, né? E para isso, os referenciais ISOR, eles ajudam muito, né? Aqui eu tenho uma lista de várias cosmovisões mais ampliadas também. Eu não vou me demorar nisso aqui, mas um ponto que eu gostaria de destacar aqui, né? Que a realidade externa é a projeção do observador, tá? Então, esse é um ponto básico, assim. Os pensamentos e imagens correspondentes são ilusões, né? Nós temos digamos, o mundo ele tem uma característica onírica, né? Não é um mundo real, palpável, né? A nossa mente, ela vive o mundo de uma forma onírica, é como se fosse sonho, né? Tá ok? Então, o mundo não é como você pensa que é, né? E principalmente aqui, você não é o personagem, mas o criador do personagem, né? Então, esse é o ponto básico, assim, de nós não somos o personagem, eu sou o criador do personagem. Então, uma das coisas, assim, que eu acho legal, assim, é a gente começar a perceber que você pode ser ninguém. Eu posso ser ninguém. E isso é uma liberdade. E por eu não ser ninguém, eu não tenho que estar mantendo um modelo, uma identidade. Eu tenho que ser assim, tenho que ser assado, tá? Então, você pode ser quem você quiser. Se você disser que eu não sou ninguém, né? Então, você pode ser quem você quiser. Você tem essa liberdade, assim, né? Tá? E você não fica preso ao teu ego, né? Não cria essa prisão mental, né? Ok? Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Então, tudo flui, tudo muda, tudo nasce, morre, nada permanece, tudo se dilui. O que tem princípio tem fim, o que nasce morre, e o que é composto se decompõe. Tudo é transitório, insubstancial e, portanto, é insatisfatório. Não há nada fixo em que se agarrar. Siddhartha Gautama. E eu, pessoalmente, faço mentoria individual para Novo Tempo, para pessoas que queiram, né, viver um novo tempo na sua vida, se recodificar, se rever, se reinventar, né? Eu faço também a formação individual, né, de mentores, se você quiser se profissionalizar como mentor, como coach, como um advisor, né, eu faço a formação individual, pode entrar em contato comigo, tá ok? E era esse o ponto, sim, que eu gostaria de trazer para vocês, né? Aqui no grupo. Eu deixo em aberto para vocês fazerem perguntas, para fazerem comentários. Quero escutar vocês um pouquinho. Pode ser? Oi, Vai, Marcos. Fabiano. Fala, Tudo Fabiano. bem? Boa noite a Boa noite. todos. Boa noite. Bom, é sempre um prazer estar aqui, só abrir a câmera aí para agradecer. Você sabe que Cosmovisão, para mim, é a ferramenta mais potente que eu aprendi nos últimos anos, né? Eu já fiz o Master também, amo tudo que eu aprendi no Master, mas acho que a Cosmovisão é aquela que realmente me parece que é a primeira que
eu converso, né, com as minhas mentoradas, é aquela que faz a abertura total, sabe? Que abre todos os campos, elas conseguem realmente compreender como que elas estavam com uma visão embaçada, né? E não à toa, né? Foi a ferramenta que eu escolhi para contribuir para o livro. É Cosmovisão verdade. para mim é para mim assim a chave da visão além do alcance, né? Um dos poderes que a gente precisa despertar em nós mesmos, né? Todos nós temos, mas ampliar ela é absoluta. Então, para mim é sempre muito, muito importante, muito bom estar aqui ouvindo da fonte, diretamente da fonte, né? Para relembrar sempre, né? Relembrar também, às vezes, como eu mesma, né? Tô com uma visão embaçada, às vezes muito limitada, e falo, opa, vamos pegar os ensinamentos e usar em nós mesmos primeiros, né? E muito importante. Muito obrigada, viu? Valeu. Muito bom. Pergunta da Jaqueline: qual é a formação básica para desenvolver um mentor? É, Jaqueline, você faz a formação comigo. Você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Eu te explico direitinho como é que faz, tá? Você pode fazer a formação EAD ou você pode fazer ela particularmente também, tá ok? Aí fica a teu critério. Tá bom, Jaqueline? Renato, por favor. A grande questão, eu acho que é a ampliação da cosmovisão. Que cosmovisão todo mundo tem, quase todos têm por empréstimo, não é? Que receberam de fora, receberam da família, da igreja, da televisão ou de onde for. Eles têm uma visão de mundo geralmente extremamente em pedaços, vamos dizer assim, tá? Ou muito fixista, muito determinante, certo, errado, tal. Então, qual é o grande trabalho do prestadio, seja ele mentor, coach, não importa o nome, pastor, médico, professor, são todas posturas de entreajuda com o ser humano. É abrir um pouco a mente, é abrir um pouco. Porque não adianta eu querer mudar cosmovisão. Não há como mudar, porque ela é uma semente. Eu tenho que partir de onde está a visão de mundo e abrir, e ampliar, fazer a pessoa enxergar um pouco além, tá? Expandir a forma de ver. Nos trabalhos de mentoria pessoal, trabalhando às vezes com pastores ou com padres, como já tive algumas vezes a oportunidade de fazer, não, eles têm uma cosmovisão. Se você trabalhar, fazer a pessoa trabalhar um pouco a cosmovisão que tem, o Deus criador, o princípio Deus. Eu nunca esqueço uma vez, ainda não, ainda era a década de 70, final, eu fui fazer um curso de faculdade de História, porque eu tinha feito os meus estudos superiores no seminário, e isso não era reconhecido pelo MEC da época, então eu tive que fazer alguns cursos para conseguir revalidar. E o professor de como é que ele estava dando? De pré-história, né? Ele começou dando a aula, olha, ele abriu a Bíblia e leu como é que a pré-história é isso aqui. O livro do Gênesis, capítulo 1, assim, Deus, tá. E eu tinha estudado, não muito profundamente, mas tinha estudado a visão de mundo de Teilhard de Chardin, que já é uma visão muito mais ampla e que faz pega a visão bíblica e enfoca com uma visão científica evolutiva. Eu sei que o professor ficou estático, porque se ele não, então eu não sei mais dar aula de pré-história. Eu não sei mais.
Ele travou. Ele era um pastor presbiteriano em Joinville. Ele pediu que eu fosse conversar com ele. E aí eu coloquei mais ou menos ele, não, isso aqui, a minha mente entrou em confusão total agora. Então ele me convidou a continuar sendo professor dos meus colegas de classe, da disciplina de pré-história. Mas a autenticidade dele de se abrir, tá? Ele se tornou um grande amigo meu nessa época em Joinville, tá? Deu uma abertura, tá? Ele era uma pessoa, tinha o dobro de idade que a minha na época, ele é um rapagão, né? Mas, mas ele se abriu para a conversa, ele se abriu para o diálogo. Então, ele saiu da dicotomia e entrou no diálogo, que é a percepção dualista sem exclusão e inclusão, que já é um salto qualitativo muito grande. Porque a grande problema não é combater, não, está tudo errado. É o que sempre fez, a ciência contra a Bíblia contra a ciência, tal, e ninguém vai chegar nunca a um acordo. Então, como ampliar a visão também do cientista? Que ele também fica estático. De onde surgiu tudo isso? Aí inventaram tal do Big Bang, mas que também é uma ilusão, também é algo que brotou da mente. Mas é uma tentativa de explicar que tudo isso teve um começo. Não é? E aí, como é que amplia? Então, essa é o ponto-chave que eu quero chegar. Você nunca combate cosmovisão de ninguém. Não existe cosmovisão errada ou certa. Existe cosmovisão que te restringe a visão de mundo e cosmovisão que te permite, que te libera, que te amplia, que te permite a chegar mais às pessoas. Tá? Esse é, na verdade, o que como é que é? Conversou antes, a Fabiana. Fabiana colocou, né? A cosmovisão. Né? A hora que eu capto isso, eu encontro uma alegria de viver, porque eu não estou mais tendo que me defender nem de atacar. Eu consigo integrar, consigo abraçar as pessoas, seja fisicamente, seja com o olhar, seja principalmente com uma mente que se abre e pode, portanto, se entregar também, porque passa a ser dona de si. Ela não precisa pedir licença para nenhuma cosmovisão para se entregar. Ela se entrega. Esse é a chave. Ah, muito bem, Renato. Muito legal. Muito joia.